Olá, queridos alunos, aqui é o professor Daniel Cossa e neste vídeo nós vamos dar continuidade à resolução do exame de admissão da disciplina de Física do ano 2021. O exercício que nós vamos resolver neste vídeo é o exercício número 32 e logo em seguida vamos resolver os exercícios subsequentes. O exercício número 32 tem a seguinte informação. O gráfico mostra como a massa de uma amostra radiativa varia em função do tempo. Quantos anos são necessários para que 24 gramas dessa amostra se reduzam a 0,75 gramas? A 0,75 gramas. Então, neste caso, nós temos o gráfico que mostra essa transformação ou essa reação de desintegração radiativa. Neste gráfico, nós temos uma amostra inicial de 100 gramas e pede-se para saber quanto tempo deve passar para que uma amostra de 24 gramas se reduzam a 0,75 gramas. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer aqui, obviamente, é extrair os dados, tal como acontece em qualquer problema de física. Então, para nós extrairmos os nossos dados, devemos ter em consideração o gráfico apresentado para este exercício. E segundo este gráfico, o tempo necessário para que a amostra de 100 gramas passe para metade do seu valor é de 25 anos. E pela definição, período de semidesintegração, período de semidesintegração é o tempo necessário para que a amostra de uma determinada massa, a massa de uma determinada amostra fique reduzido a metade do seu valor inicial. Então, o tempo que passou para que esta massa ficasse reduzida a metade do seu valor foi de 25 anos. Logo, o valor do período de semidesintegração para este problema é de 25 anos. A massa inicial, tal como já foi dito no exercício, quantos anos são necessários para que 24 gramas dessa amostra se reduzam a 0,75 gramas? Significa que a massa inicial é de 24 gramas e esta massa deve passar para uma massa final de 0,75 gramas. E pede-se, neste caso, o tempo necessário para que isto aconteça. Então, nós sabemos logo de princípio que para determinarmos o tempo, precisamos usar a fórmula do período de semidesintegração, que diz que o período de semidesintegração é igual ao tempo dividido pelo número de períodos de semidesintegração. Então, considerando esse aspecto, nós vamos isolar aqui na fórmula o tempo. Então, ficamos com N vezes período de semidesintegração. Ou seja, o N está aqui a dividir, passando para cá passa a multiplicar. Então, esta é a expressão que nos vai permitir determinar, neste caso, o tempo. Mas, para nós determinarmos o tempo, precisamos conhecer o número de períodos de semidesintegração que devem passar para que a massa da amostra saia do valor de 24 gramas para 0,75. Sendo assim, nós vamos usar a fórmula que diz que a massa é igual à massa inicial dividido por 2 elevado a n. Esta fórmula vai nos permitir determinar o valor do n, ou o número de períodos de semidesintegração. Então, passamos este 2 elevado a n para o primeiro membro, visto que está aqui a dividir, passa a multiplicar, ou seja, 2 elevado a n vezes a massa será igual à massa inicial. Então, considerando esse aspecto, o 2 elevado a n será igual à massa inicial dividido por massa final. Então, substituímos aqui pelos nossos dados. A massa inicial é de 24 gramas e a massa final é de 0,75. Na verdade, 0,75 é o mesmo que ter 3 sobre 4 gramas. Então, teremos 2 elevado a n igual a 24 sobre 3 sobre 4. Logo, 2 elevado a n será igual. Mantemos a primeira fração, que é o 24, multiplicamos pelo inverso da segunda,
que é 4 sobre 3. Logo, o número de períodos de semidesintegração, ou seja, 2 elevado a n, será igual a 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 4 será igual a 32. Então, fazendo a decomposição do 32, teremos 2 elevado a 5. O que é que isso significa? Isso significa que o valor do n é 5, neste caso. Então, o n é igual a 5. Voltamos, neste caso, para a nossa fórmula do tempo. Logo, o tempo será igual ao n, que é igual a 5 vezes o período de semidesintegração. O período de semidesintegração para este problema é de 25 anos. Então, vezes 25. Logo, o tempo será igual a 25 vezes 5 será igual a 125 anos. Então, devem passar 125 anos para que a amostra de 24 gramas fique reduzida a 0,75 gramas. Neste caso, a resposta correta é a alternativa E. Então, passamos agora para a resolução do exercício número 33. O exercício número 33 tem a seguinte informação. Este era o exercício número 32. No exercício número 33 temos a seguinte informação. O rádio 226 tem um período de semidesintegração de 1600 anos. Quantos períodos de semidesintegração decorrem após 9600 anos? Então, neste caso, nós temos um problema um pouco similar ao problema do número 32. A diferença é que aqui nós vamos usar esta primeira fórmula para determinar o número de períodos de semidesintegração. Então, vamos extrair aqui os dados do nosso problema. O rádio 226 tem um período de semidesintegração de 1600 anos. Então, neste caso, para o exercício número 33, o período de semidesintegração, o período de semidesintegração é de 1600 anos. A pergunta que se faz é: quantos períodos de semidesintegração decorrem após 9600 anos? Então, depois de passar um tempo de 9600 anos, quantos devem ser os períodos, ou quantos períodos de semidesintegração devem decorrer para que o tempo seja de 9600 anos? Então, nós vamos usar a fórmula que diz que o período de semidesintegração é igual ao tempo dividido pelo n. Logo, n é igual ao tempo sobre o período de semidesintegração. Então, aqui é só substituirmos pelos valores. Neste caso, teremos o tempo de 9600 anos dividido pelo período de semidesintegração, que é de 1600. Esses dois zeros, este simplificamos. O número que nós devemos, o resultado desta divisão será igual a 6. O que significa que o número de períodos de semidesintegração é de 6. Então, neste caso, seria a opção B, a opção correta para o exercício do número 33. Passamos agora para o exercício número 34. O número 34 vamos resolver diretamente no enunciado. No número 34 temos a seguinte informação. Na sequência radioativa 216, 84, 212, 82, 212, 83, 212, 84, 208, 82, temos sucessivamente emissões. Então, basicamente, temos reações de desintegração e quer-se saber de que tipo de desintegração se trata em cada um desses processos. Então, nós temos o processo de formação deste elemento a partir deste. Este elemento é obtido a partir de um determinado tipo de reação de desintegração. Para descobrirmos, é só analisarmos o número de massa de cada elemento. O elemento principal, ou seja, o elemento que está nos reagentes, tem como número de massa 216. E
o elemento formado tem número de massa 212. Então, houve diminuição de 4 unidades na formação deste elemento, no número de massa, enquanto que no número atômico temos 84 que passa para 82. O número de massa diminuiu 2 unidades. Então, significa que durante a formação deste elemento, houve libertação ou emissão da partícula alfa, que é aquela cujo número de massa é 4 e o número atômico é 2. Então, significa que podemos eliminar todas as opções que não têm como primeiro elemento a partícula alfa. Neste caso, eliminamos a opção A e a opção E. A partir deste elemento, formou-se um outro elemento cujo número de massa é 212 e o número atômico é 83. Observando para esses dois elementos, este elemento não mudou o seu número de massa, ou seja, nos reagentes temos 212 e nos produtos também temos 212. Mas podemos analisar nos números atômicos e observarmos que o número atômico deste elemento aumentou uma unidade nos produtos. Quando há aumento de uma unidade nos produtos para o número atômico e o número de massa não altera, estamos diante de uma desintegração beta-. Beta- é aquela em que o número atômico aumenta uma unidade e o número de massa mantém-se inalterado, ou seja, não altera. A partir deste elemento, obteve-se um outro elemento cujo número de massa é 212, mas o número atômico aumentou uma unidade de 83 para 84. Então, a reação que houve na formação deste elemento é exatamente a mesma reação anterior, pois o número de massa mantém-se, mas o número atômico aumenta uma unidade. Quando o número atômico aumenta uma unidade, então estamos perante uma desintegração beta-. Mais uma vez, considerando que o número de massa não alterou. Então, significa que, até o momento, as opções B, a opção B está errada, a opção C também está errada, então ficamos apenas com a opção D. Pois, na formação do elemento Q, o número de massa diminuiu 4 unidades, de 212 para 208, enquanto que o número atômico diminuiu 2 unidades, de 84 para 82. Logo, trata-se de desintegração alfa na formação do elemento Q. Ou seja, temos como primeira desintegração alfa, segunda beta-, terceira beta- e a quarta alfa novamente. Neste caso, a opção correta seria a opção D. Então, para o número 34, a opção correta, a opção correta é a opção D. Passamos agora para o exercício número 35. No exercício número 35 tem-se a seguinte informação. Uma superfície metálica cuja função de trabalho é de 2 electrovolts é iluminada por fotões de energia de 3 electrovolts. Qual é em electrovolts a energia cinética máxima dos fotoeletrões emitidos por esta superfície? Então, neste caso, temos um tipo de exercício que está relacionado com a física atômica, em que uma certa superfície cuja função de trabalho é igual a 2 electrovolts, é iluminada por um fotão cuja energia, então significa que esta energia incidente é igual a 3 electrovolts. 3 electrovolts. Então, a pergunta que se faz neste problema é qual deve ser o valor da energia cinética, ou qual vai ser o valor da energia cinética que será adquirido pelos eletrões. Então, neste caso, aplicamos a fórmula ou a equação de Einstein para o fenômeno fotoelétrico, que diz que a energia incidente é igual à função de trabalho mais energia cinética máxima. Como o nosso propósito é calcular a energia cinética máxima, então invertemos a nossa equação.
A energia cinética máxima, função trabalho mais energia cinética máxima é igual à energia incidente. Então, a energia cinética máxima será igual à energia incidente. Este valor da função trabalho é positivo no primeiro membro. Quando passa para o segundo membro, passa a ser negativo. Então, significa que teremos menos função trabalho. A energia cinética máxima será igual, a energia incidente é de 3 electrovolts, menos a função trabalho, que é de 2 electrovolts. Então, a energia cinética máxima será igual a 1 electrovolt. Então, esta é a resolução do exercício número 35. Então, neste vídeo nós vamos terminar por aqui. Espero que vocês tenham percebido a resolução deste vídeo, aliás, a resolução dos exercícios deste vídeo. Caso tenham percebido e gostado da explicação, deixem o vosso like, subscrevam-se no canal, partilhem o vídeo com amigos e ativem o sino de notificações para não perder nenhuma atualização de vídeos que vai ser feita neste canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo.